Olá, meus amigos, vamos dar continuidade então na nossa disciplina de Prática Jurídica 4 e hoje vamos falar aqui sobre o juiz, vamos falar sobre o conciliador e falar sobre quem pode legitimamente aí ser parte perante o juizado especial cível. Afinal, na aula passada nós terminamos a questão da competência dos juizados especiais cíveis e verificamos então as matérias específicas em que podem aí ser propostas ações perante o juizado, assim como a questão aí da delimitação do valor e também naquelas situações em que há um critério híbrido, ou seja, quem vai envolver aí tanto a ideia do valor como a matéria. E vimos também questões territoriais para estabelecer a questão da competência e o conflito de competência, como é solucionado perante um juizado. Vamos começar então analisando aqui o papel do juiz, do conciliador, ou aquele chamado também de juiz leigo. Veja só, temos três grandes figuras aí que podem dar fim, digamos assim, ao processo no juizado especial cível. Nós temos o chamado juiz togado, nós temos o conciliador e o juiz leigo. As três figuras que estão previstas no artigo 5º, 6º e 7º da Lei 9.099. Vamos começar pelo juiz togado, que é simples e fácil. Quem que é esse juiz togado? É aquele que foi aprovado para a magistratura regularmente mediante concurso público. Então, ele prestou o concurso para a magistratura, ele foi admitido, foi aprovado no concurso e se tornou juiz. E sendo juiz aí, ele é togado, é o responsável pela vara, no nosso caso específico, a vara aí do juizado especial cível. E a ele, então, cabe tocar os processos, dirigir os processos aí com a sua respectiva competência. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira figura que nós estamos tratando, nada de diferente daquilo que vocês já conhecem acerca de um juiz que atua em uma determinada vara judicial. Mas sobre ele, precisamos fazer aí algumas reflexões a partir daquilo que está previsto na Lei 9.099. Olha aí os artigos 5º e 6º. Artigo 5º vai dizer que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. E o artigo 6º dizendo o seguinte, que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Numa leitura extremamente superficial e até mesmo literal dos dispositivos, parece que o artigo 5º e o artigo 6º dão a entender que o juiz tem uma liberdade extrema de decidir como bem entende, como quiser. Então ele determina quais provas devem ser produzidas, que ele pode apreciá-las com total liberdade e que ele pode se utilizar inclusive de técnicas próprias de experiência dele comum, ou seja, a experiência que ele teve de vida, com a experiência própria técnica dele, e que então ele vai buscar uma decisão que seja justa, que seja equânime, aí atendendo às finalidades próprias da lei e do ordenamento jurídico. Então parece que o artigo 5º e 6º dão uma liberdade para o juiz decidir, em outras palavras, como quiser. Não é bem assim. O que esse artigo 5º e esse artigo 6º estão querendo dizer é que eles querem aí promover aquela ideia da informalidade dos juizados, pretendendo dar uma liberdade ao juiz para que ele, na apreciação das provas, no momento em que ele determine a direção do processo, que ele possa adaptá-lo conforme as necessidades próprias da causa. Então, atendendo ao princípio de informalidade, de celeridade, necessários aí e fundantes do próprio juizado especial cível,
o juiz, então, ele vai poder aí apreciar de maneira mais informal. Ele poderá, então, aí ter uma permissão, conforme o artigo 5º e o artigo 6º, de que o processo não siga tantas formalidades, tantas questões extremamente técnicas e complexas para o bom andamento da causa, para que então se busque um resultado justo que solucione o litígio ao invés de derrubar todo o processo em razão de um mero formalismo. Que veja, isso aí inclusive é ressaltado, e eu já falei em aulas anteriores para vocês, né, sobre o artigo 13 da Lei 9.099, o parágrafo 1º, que diz que não se pronuncia qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Ou seja, que mantém-se o ato ainda que a formalidade esteja desrespeitada. Mas veja, informalidade tem limites. E o juiz não tem liberdade, livre convencimento total para decidir como quer. Ele tem que decidir conforme as provas produzidas. Ele tem que decidir conforme é permitido pelo ordenamento jurídico. Ele ainda precisa observar aquilo que é determinado pelo sistema. Então, ele não tem mais liberdade, digamos assim, de decisão perante o juizado. Ele só tem aí um desapreço, digamos, maior à questão de formalidades. Mas veja, ele precisa apreciar devidamente as provas, ele deve permitir a produção de provas que não sejam complexas, mas que sejam necessárias para o deslinde da causa, e ele precisa, então, fundamentar o porquê de ter tomado determinadas decisões. Então, veja só, ele não vai decidir livremente, mas ele deve aí mostrar os motivos pelos quais ele foi convencido e expor isso em sua decisão, ainda que de maneira um pouco mais simples, em razão da menor complexidade que está diante das causas do juizado especial cível. Tá bom? Então veja que a decisão aqui com equidade do juiz não é uma decisão com equidade livre do ordenamento, mas é em observância ao ordenamento. O que será diferente na próxima figura que nós vamos trabalhar aqui, que é a ideia do juiz leigo. Por quê? O juiz leigo, que é uma figura então diferente, ele vai decidir aí conforme essa ideia dele que ele reputa justo e equânime. Porque a decisão do juiz leigo é uma decisão arbitral. Lembra lá em Prática Civil 3, quando eu trabalhei com vocês sobre arbitragem e tudo mais, eu cheguei a mencionar, ainda que superficialmente, essa ideia aqui do juiz leigo. Por quê? Porque é um procedimento de arbitragem previsto dentro da Lei 9.099 e que, naquilo que a Lei 9.099 for omissa, você pode aplicar a lei da arbitragem, quando tiver em atuação o juiz leigo. Essa figura, então, que decide de maneira equânime, conforme todo um procedimento que veremos mais para frente, quando cabe essa arbitragem, tá? Aqui na Lei 9.099, tá bom? E quem que é juiz leigo? Juiz leigo está previsto lá no artigo 7º da Lei 9.099 e é tido como um auxiliar da justiça. E ele, então, vai ser recrutado entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Então, para ser um juiz leigo, você precisa ser um advogado com mais de 5 anos de experiência, que é chamado aí a atuar como juiz leigo, conforme o processo seletivo próprio aí previsto no juizado, tá bom? Mas sempre com a supervisão do juiz togado, tá? O juiz togado é o titular, é aquele que vai comandar a vara do juizado especial cível. Mas para decisões aí por equidade, por esse arbitramento aí próprio, aí por arbitragem, melhor dizendo, né, é feito aí pelo juiz leigo, tá bom? Que é um advogado com mais de 5 anos de experiência. E veja,
O parágrafo único desse artigo 7º, ele ainda traz uma regra a mais, que é um tanto quanto óbvia, para dizer que os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais enquanto no desempenho de suas funções. Nada mais óbvio que isso. Afinal, imagina ele sendo juiz leigo, tendo o poder de decidir a causa e sendo advogado ao mesmo tempo nesse juizado. Não faz sentido. Há um conflito aí de interesses que não pode ser permitido pelo sistema. Tá bom? E a terceira figura que nós temos aqui é a do conciliador. Que o conciliador, como o próprio nome diz, ele vai aí então reger aí, vai trazer aí a instrução toda da conciliação. Afinal, no juizado especial civil, busca-se em primeiro lugar, e isso era um destaque do juizado e agora que também é um destaque do Código de Processo Civil, no processo comum, né? Mas que se busca inicialmente a conciliação das partes. E o conciliador está aí como um facilitador para tanto, para que ele então permita que as partes construam perante ele uma solução para o seu litígio. E quem que é conciliador? Conciliador é preferencialmente um bacharel em direito. Então não precisa ser aí advogado, ou seja, não precisa ter aprovado no exame de ordem, não precisa até ser bacharel em direito, mas preferencialmente bacharel em direito. Isso está no caput do artigo 7º. Olha só. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros preferentemente entre os bacharéis em direito e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Legal? Então, essas aí são as figuras que nós temos, portanto, aí que vão julgar a causa ou então ajudar as partes a chegarem a um acordo. Ok? Trabalhado isso, podemos verificar agora então quem pode ser parte no juizado especial civil, que não é todo mundo que pode propor ação ou até mesmo ser réu perante uma ação que tramita no juizado especial civil. Vamos então na proibição, primeiro, total, de que não pode ser parte, seja autor, seja réu, dentro do juizado especial civil, que está lá no artigo 8º da Lei 9.099. Olha só. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Vamos entender cada uma dessas figuras. Primeiro, quando a lei fala de incapaz, aqui ela está falando que é tanto relativamente incapaz quanto absolutamente incapaz. A lei não fez distinção tanto de um quanto de outro, então nenhum dos dois podem figurar no polo ativo ou passivo no juizado especial civil. Segundo, o preso, então aquele lá que está aí com uma privação aí na sua liberdade, ele também não pode aí ser parte no juizado especial. Tá bom? Além disso, pessoas jurídicas de direito público. Quem são pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, município, Distrito Federal e as autarquias, tá? Todas são pessoas jurídicas de direito público e todas elas não podem aí ser parte no juizado. Quem mais? Empresas públicas da União. Por que aí prevista a empresa pública da União? Veja, primeiro, que aqui os juizados especiais estão tratando especificamente de causas relativas à justiça estadual. Então, você não pode tratar aqui de algum órgão vinculado ao federal, porque o federal, então, atrai a competência da Justiça Federal. E aqui a restrição está própria às empresas públicas da União, porque o artigo 109
inciso 1º da Constituição delimita que é competência do juiz federal julgar, processar e julgar causas em que há aí uma empresa pública federal como interessada na condição de autor, réu, assistente ou oponente, tá? Só para vocês verem o dispositivo da Constituição, olha aí o 109. Aos juízes federais compete processar e julgar causa em que a União, entidade autarca ou empresa pública federal, entenda-se também empresa pública da União, forem interessados na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Tá aqui algumas exceções aqui específicas que não nos vale agora tratar disso, tá bom? Então, como a Constituição delimitou já a competência dos juízes federais para julgar as empresas públicas da União, então fica de fora também por esse motivo da competência aí dos juizados especiais, né? Dos juizados especiais cíveis, que eles não podem, então, aí ter como parte a empresa pública da União. Além disso, também fala o artigo 8º de massa falida. Massa falida, entenda, aquela pessoa jurídica que entrou em falência. Então, convolou em falência, se tornou falida, é a massa falida. Massa falida, portanto, não pode ser parte num processo aí do juizado especial cível, tá bom? E veja aqui especificamente, massa falida. Empresas, né, pessoas jurídicas em recuperação judicial estão excluídas dessa proibição, tá bom? Então, aqueles que estão em recuperação judicial, que pode ser um plano inicial para não falir, ainda pode ser parte. Se tornou falência, se tornou massa falida, não pode mais ser parte do juizado especial cível, tá bom? Muito bem. E, finalmente, fala o dispositivo legal de insolvente civil. O que é o insolvente civil? Pense que seria o equiparado ao falido. Só que ao invés de ser pessoa jurídica, é a pessoa física que faliu, né? Então, o insolvente civil é aquele que tem um passivo, tem dívidas maiores do que o seu patrimônio, o seu ativo, e ele então propõe uma ação de insolvência civil para falar que, olha, não tenho mais condições de pagar todas as minhas dívidas, logo eu quero que se organizem aí os meus credores, mas para pensar um plano e tudo mais, para eu fazer uma negociação e tudo mais e consiga, portanto, aí saldar, ainda que parcialmente, as minhas dívidas. Quando isso acontece, praticamente nunca. Porque, na verdade, o que acontece? A parte não entra com ação de solvência nenhuma, espera que os credores entrem com ações de execução e tentem achar bens aí do patrimônio dessa pessoa para responder pela dívida, né? Então, a verdade é que insolvente civil aqui é quase que uma exceção da exceção na sua existência aqui nos processos judiciais, tá bom? Muito bem. Daí o parágrafo 1º, ele vai trabalhar aqui agora com aqueles que somente poderão ser aí, melhor dizendo, somente aqueles que poderão propor a ação do juizado especial cível, ou seja, aqueles que podem ser autores. E temos um rol taxativo de autores, que embora seja taxativo, ainda assim a jurisprudência acabou alargando em alguns casos, tá bom? Vamos aqui pensar primeiro no parágrafo 1º. Parágrafo 1º, né, inciso 1º, melhor dizendo, ele vai dizer o seguinte. Então, somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial. 1. As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. E aqui, complementando essa regra, a gente tem o parágrafo 2º, que atualmente para nós não faz mais tanto sentido, né? Porque aqui era pensando muito mais no código anterior, nosso sistema como era antes, mas o parágrafo 2º diz que o maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Para nós é óbvio, se ele é maior de 18 anos, ele já é capaz, então ele se encaixa no inciso 1º. Aqui é muito mais uma razão histórica do porquê desse parágrafo 2º, que não faz porquê da gente discutir isso agora. Olha só, então, pessoas físicas capazes.
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. O que são cessionários de direito de pessoas jurídicas? Veja só, vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa jurídica tem um crédito a receber. E ela quer receber esse crédito o quanto antes. Então, o que ela vai fazer? Ela pode entrar com a ação na justiça comum, demorar anos para receber. Ou então, em tese, ela poderia talvez procurar o juizado especial cível, que seria muito mais célere para poder cumprir aí, para receber o valor da dívida. Mas ela não pode, porque ela não tem previsão, aí no parágrafo 1º, de pessoa jurídica, pelo menos nessa hipótese que nós estamos pensando aqui, de poder propor ação perante o juizado especial. Então ela fala assim, vamos tentar burlar essa ideia aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou ceder meu crédito para uma pessoa física, para que ela proponha ação no meu lugar, receba o valor e depois transfira para mim. Ou seja, um meio de fraudar a regra do parágrafo 1º aí. Que a pessoa jurídica, então, acaba se valendo de uma pessoa física para poder propor ação perante o juizado. Veja, o legislador percebeu que isso poderia ser possível de acontecer e já excluiu que se alguém for cessionário de direito de pessoa jurídica, ou seja, recebeu um direito de uma pessoa jurídica sobre um crédito ou um direito qualquer para poder exercitá-lo e vai se valer do juizado, isso está proibido, tá bom? Ele só pode, portanto, aí cobrar créditos próprios, pessoa física capaz, ela própria. Não pode, então, cobrar créditos que sejam originários aí de uma cessão de direito de pessoa jurídica. Imagino vocês, por estarem em prática 4, estarem no 4º semestre, que vocês já tenham estudado em Direito Civil 3, Direito das Obrigações, a cessão de crédito, que é justamente essa ideia, tá bom? A cessão de crédito, você cede, então, esse direito de crédito aí para uma terceira pessoa, ok? O que mais que temos para falar sobre esse inciso 1º? Embora ele fale de pessoas físicas capazes, há extensão dessa regra também para o condomínio residencial. E por que o condomínio residencial? Em razão do artigo 275, inciso 2º, item B, né, a linha B, do Código de Processo Civil de 73, né, lá naquela competência que a gente falou na aula passada, de que é possível cobrar pelo juizado o valor de taxas de condomínio. E quem que é o beneficiário das taxas de condomínio? É o próprio condomínio. Então, a jurisprudência resolveu estender a regra para dizer que, olha, condomínio residencial, seja então uma pluralidade de pessoas físicas capazes, normalmente capazes, né, que são proprietárias de um mesmo bem, então elas podem aí, sob a tutela de condomínio, que tem aí legitimidade processual, propor ação cobrando o valor condominial, tá? Isso está, inclusive, reforçado pelo enunciado número 9 do FONAGE, tá bom? Confiram aí depois. Além disso, quem que representa o condomínio, se ele for propor ação? A representação se dá por meio do síndico, tá bom? O síndico que vai, então, representar na audiência o condomínio. Salvo, conforme artigo 1348, parágrafo 2º do Código Civil, se ele cedeu aí os seus poderes de representação para uma outra pessoa. Daí essa outra pessoa é que vai representar. Mas a regra comum de acontecer é que o próprio síndico vai lá representar, tá bom? Isso está também no enunciado do FONAGE, número 111, ok? E, finalmente, também é admitido pelo FONAGE, conforme enunciado número 148, que o espólio, né, ou seja, aquela universalidade de bens deixadas aí pelo falecido, o espólio também pode ser parte no juizado.
desde que não haja interesse de incapazes nesse espólio, tá bom? Então, se o espólio tiver que propor uma ação contra alguém, aí pedindo, por exemplo, a cobrança de uma dívida, né, ou devolução de algum bem, né, desfazimento de algum negócio, seja lá o que for, se esse espólio não tiver nenhum incapaz envolvido nele, por exemplo, nenhum herdeiro incapaz, ele pode fazer essa cobrança via juizado especial cível, tá bom? Enunciado 148 do FONAGE, ok? Vamos para o próximo. Próximo aí, previsão do inciso 2º desse parágrafo 1º do artigo 8º. Olha aí. Inciso 2º vai dizer o seguinte: as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar número 123. Gente, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte são classificações tributárias, tá? Não são aí espécies dentro do direito empresarial de pessoas jurídicas, aí então de empresas, tá bom? Então, quando eu falo de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, eu estou falando de uma classificação propriamente tributária, conforme a Lei Complementar número 123 de 2006, que vai então dar alguns aí, digamos, isenções, reduções, alguns benefícios e incentivos para algumas empresas que se enquadrem nessa ideia, tá? E quais são aí, conforme a classificação aí da Lei Complementar número 123? Depois vocês podem conferir isso com um pouco mais de calma, mas veja só. Empresa de pequeno porte, conforme o artigo 3º, é aquela que aufira em cada ano calendário receita bruta superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$4.800.000. Microempresa é aquela que aufira em ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. E microempreendedor individual é aquele empresário individual que tem auferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$81 mil, sendo optante pelo Simples Nacional, que é o plano aí tributário próprio previsto na Lei Complementar número 123, e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista lá no artigo 18A da Lei Complementar número 123. Tá bom? Então veja, essas três figuras, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, podem aí propor ação perante o juizado especial. Então são pessoas jurídicas aí que podem, em razão dessa peculiaridade, da simplicidade, digamos assim, da menor circulação econômica que advém de suas atividades. Ok? Muito bem. O que temos para falar mais sobre sobre esse inciso 2º? Nós temos também 2 enunciados do FONAGE que merecem aí atenção nossa. Primeiro é o 135, que diz que o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação da sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. Então veja só, não adianta alegar pura e simplesmente que é microempresa ou então empresa de pequeno porte. Precisa juntar aí a certidão própria comprovando que se encontra dentro do plano do Simples Nacional, que é então uma empresa clássica com essa qualificação tributária, e também o documento fiscal próprio do negócio jurídico que esteja cobrando por meio do juizado seja juntado também para mostrar que há uma transação dentro dos quadros aí da Lei Complementar número 123. Então precisa comprovar essa qualificação, ela não é presumida por mera alegação. E o enunciado número 141 do FONAGE, que vai dizer que
essas microempresas e empresas de pequeno porte, né, autoras, elas devem ser aí representadas na audiência, em todo o processo, pelo próprio empresário individual ou o sócio dirigente, tá bom? Então, os próprios sócios dirigentes, empresário individual, tem que comparecer lá na audiência, ou então ser representado em todos os atos processuais, em nome da microempresa e da empresa aí de pequeno porte. Tá bom? Pessoal, para a aula de hoje era isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Na próxima aula, então, falamos do inciso 3º e 4º e mais outras questões aí concernentes aos juizados especiais, certo? Muito obrigado aí a todos e até a próxima.